Aqui estamos diretamente de Interlagos, você vê um cenário diferente porque este programa é especial, um apanhado dos melhores momentos, destaques e tudo que está por vir na NASCAR Brasil depois da etapa de Interlagos realizada neste fim de semana, terceira etapa do Campeonato 2025 com varrida de Rubens Barrichello. É isso aí. O ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1 deu um show neste fim de semana em Interlagos, vencendo as duas corridas da programação. E olha, ele não vencia aqui no Autódromo José Carlos Passe há muito tempo. Abrindo para geral, eu, Carlos Costa, estou na companhia de Eric Gabriel, diretamente aqui do circuito na Zona Sul paulistana. A galera pode até ouvir o barulho dos carros, ainda temos carros na pista, das categorias suporte. Mas, Eric, que fim de semana tivemos por aqui? Seja bem-vindo. Obrigado, Carlos. Obrigado a você que está acompanhando a gente. Um fim de semana incrível. Como você disse, uma quebra de tabu. Desde o início dos anos 90, Rubens Barrichello não vencia no Autódromo de Interlagos. Ele ganhou títulos aqui, mas não vencia desde então. Então, para ele foi um fim de semana muito especial e em dois duelos com o seu próprio companheiro de equipe, que aqui na NASCAR Brasil, um dos companheiros de equipe do Rubinho Barrichello é o Thiago Camilo, né? No sábado um pouco... Meio estranho isso, mas é assim que é. No sábado um pouco polêmico, hoje, nesse domingo, foi bem mais dominante, mais certeiro, sem tanta polêmica, sem tanta controvérsia, né? E fez muito bonito, está muito emocionado. Ele disse depois que gostaria também que os filhos estivessem aqui para ver esse momento dele. Isso foi em off ali, mas está muito emocionado, muito feliz, chora por qualquer coisa. Assim, ele mesmo falou para o público aqui depois da corrida, no microfone, falou que ele chora até vendo Tom e Jerry, né? Então o Rubinho teve um fim de semana para ficar na memória e no coração pro resto da vida. É isso aí, a gente vai tratar das corridas vencidas pelo Rubens Barrichello, teremos depoimento dele sobre as disputas de pista, sobre Fórmula 1 também. A gente sabe que se falamos com o Rubens Barrichello, vocês certamente querem perguntas sobre a categoria máxima do automobilismo, que neste fim de semana realizou a etapa de Imola, GP da Emília-Romanha. Vamos para a Berta, Eric, dando as pinceladas gerais do que foi a corrida 2, neste domingo que encerrou a programação da NASCAR Brasil, vitória do Rubens Barrichello. Sim, aí a gente teve uma vitória em que ele veio chegando, ele não largou na frente, ali o Thiago Camilo foi o pole position, né? E aí entre ele e o próprio Rubens Barrichello, o Rubinho ali na quarta posição, eles tiveram algumas companhias ali, inclusive o Vitor Andrade, que também é da equipe Full Time, que tentou brigar com ambos ali, mas acabou não dando muito certo. Nas últimas voltas, o Rubinho faz uma ultrapassagem até bem convincente ali. A gente observou que não daria para dar o troco e realmente acabou não dando mesmo se, por um acaso, o Thiago Camilo utilizasse o push, né, o NASCAR Push, que é uma dos diferenciais. Aí o piloto tem uma tentativa de ganhar alguns cavalos a mais por algum momento. Normalmente eles utilizam isso na última volta, mas com os dois ali em igualdade de condição. E o Rubinho conseguindo abrir um tiquinho de espaço ali, ali na frente, não dando vácuo ao Thiago Camilo, foi uma vitória mais tranquila em relação à corrida anterior, a corrida desse sábado, que depois a gente vai falar. Vamos então ouvir os envolvidos. Temos declarações dos citados e começamos pelo primeiro colocado na pista. Pela ordem, né? Rubens Barrichello falando sobre a disputa deste fim de semana, corrida 2 e corrida 1 faturadas pelo Barrichello. Fala, Rubinho! E a pastilha de freio, ela ficou colada e eu cheguei no grid com o carro praticamente com os freios pegando fogo. Até o Mal me colocou a mão ali para tirar a pastilha. A gente teve que colocar uma pastilha velha, desconhecida. Então o começo de prova foi meio assim, que eu estava sentando os freios de uma forma, mas o carro estava muito bom, muito rápido. Interlagos para mim é uma alegria, né, cara? Eu guio aqui desde 1990, quando foi a minha primeira vitória. Então foi maravilhoso poder lutar com os meus companheiros. Tivemos ali uma coisa que vocês viram, que o vácuo ajuda e empurra, e assim, que o Roger Penske não esteja vendo, senão ele vai me chamar para correr um ovalzinho lá, hein? Fica ligado, seu Roger Penske. Mas a verdade é que é muita felicidade poder lutar com todas as forças por uma vitória tão sonhada. E esse fim de semana veio em dose dupla. Se a gente organizar aqui, eu já falei com o Thiago Marques,
Amanhã uma corridinha aqui com esse carro, tá dentro? Tô dentro. Se você me chamar até pro Indoor hoje eu vou, então com certeza. É uma adaptação que realmente veio, de certa forma, rápida a esse carro, ao sistema, ao modo de competir também, que é um pouco diferente? Olha, na verdade eu corri com esse carro em Miami, numa prova em dupla com o Dudu. E assim, apesar de parecer muito diferente, ele é o tipo da mesma tocada. E é um carro que, vou te falar, ele é mais parecido com um kart. Porque você está sentado no meio, ele é um formulinha rápido, sabe? Então é gostoso de guiar. E Interlagos não foi diferente, meu carro estava muito bom. Assim que eu ultrapassei o Thiago, eu falei, cara, preciso dar a linha. E o freio estava bom. Ontem meu freio eu estava com dificuldade. Hoje, apesar do problema no grid, não estava e foi maravilhoso. Consegui dar a linha mesmo e abrir o necessário para o vácuo não entrar em questão. É isso aí. E vale lembrar, como eu já disse aqui, o Rubinho também duelou com o Thiago Camilo no sábado, vencendo ali a corrida número 1. E ali foi um pouco mais difícil, né? Porque ele estava à frente do Thiago Camilo. O Thiago Camilo, na reta aqui de chegada, quase, na entrada ali da reta de chegada, tentou ir por um lado mais próximo ao muro interno e acabou não conseguindo fazer a ultrapassagem. O carro até chegou a levantar um pouquinho ali, não gostou nada disso, né? Ambos os companheiros de equipe, aí é um problema do chefe de equipe, mas depois eles conversaram ali tranquilamente e tudo ficou muito às claras ali. A paz voltou a reinar. Óbvio, todo mundo quer ganhar, não importa, né, se é o seu companheiro de equipe, acho que principalmente o seu companheiro de equipe. Seu primeiro rival, né? Seu primeiro rival. Então ele acabou depois ali, os dois ali conversaram durante um bom tempo, né, e tudo se resolveu, a paz voltou a reinar na equipe full-time. Você falou da responsabilidade de resolver recair sobre o chefe de equipe, a gente vai ouvir o chefe de equipe, mas Sim. Antes, conforme prometido, a gente traz palavras de Rubens Barrichello sobre Fórmula 1, mencionando aí Gabriel Bortoleto, o próprio Franco Colapinto, representante hermano que reestreou neste fim de semana lá em Imola, dessa vez correndo pela Alpine e não pela Williams. Fala, Rubinho! Uma coisa que eu acho que vai ensinar muito mais para o futuro do nosso país, que é um país que ainda não sabe apreciar as posições que o brasileiro chega. Se não for primeiro, então, assim, eu acho que o valor que, vê hoje o Colapinto, entendeu? Assim, tem alguns que são críticos, mas o fato dele estar lá é muito mais reverenciado do que o próprio Bortoleto. Você está falando Argentina versus Brasil. Isso, por quê? Porque o ensino é diferente. Eles estão... finalmente a gente teve lá, ficamos tanto tempo fora, então, vamos lá, vamos apoiar. Os caras estão tudo lá em Imola, estão tudo lá invadiram Interlagos aqui com o ingresso sold out e de alguma maneira eles entraram aqui. Então, mas isso que é maravilhoso. Eu acho que essa busca, através daquilo que a gente viu de Netflix, daquilo que a gente está vendo, faz com que a criança... ele correu com o tio Senna, que era o cara que meu pai falava que não sei. Começa uma coisa e associado ao fato do menininho ou da menininha achar que tá cheio de bala dentro do meu carro. Né? Então, isso é legal demais. Tá aí o grande Rubens Barrichello, mas Eric, você falou do pega dele com o Thiago Camilo. A gente sabe que a NASCAR Brasil, de algum tempo para cá, já tem nomes de peso no grid. O próprio Gabriel Casagrande foi entrevistado aqui por nós, já está no ar o bate-papo com ele. Cacá Bueno vai ser publicado em breve e olha... Cacá Bueno tá muito legal. Mais uma aula / entrevista de Cacá Bueno para a gente aqui no motorsport.com. Por isso que a gente pede pro pessoal, se inscreve porque esse tipo de conteúdo que a gente fez aqui é valiosíssimo, né? Então, para você não perder tempo, quando a gente soltar, é só atender o alerta do seu celular ou do seu dispositivo, enfim, que você não vai perder tempo em assistir. É isso mesmo. Eu reitero o recado do Eric, porque não é porque é conteúdo nosso, é porque o que esses caras têm de história para contar é realmente de uma riqueza muito grande e, enfim, temos aí o privilégio de ouvir direto da fonte, por exemplo, Rubens Barrichello sobre Fórmula 1. Isso também nos leva a pedir o seu like aqui neste vídeo, senta o dedo no joinha, hypa também, isso é muito importante, mas quando a gente fala de nomes de peso, o próprio Thiago Camilo é um nome de peso. Né? E ele também vem aí com uma história muito grande na NASCAR Brasil. Você falou com ele, né? Falei com ele, né, depois da segunda corrida, porque
querendo ou não, não conseguir, assim, ele esteve sempre à frente, foi o pole position, né, ele venceu a corrida, a sprint race, né, de sábado, que definiu ali o grid de largada da corrida deste domingo. Uma sprint race classificatória, né? 6 voltas, 6 carros, curtinha ali só para dar o gostinho, né, e ele estava com ritmo bom, foi muito rápido durante todos os treinos, e aí, obviamente, nas corridas principais, ele acabou não conseguindo a vitória, perdendo justamente as duas para o Barrichello. E até para uma questão, né, de um pouco mais, pensamento mais frio e tal, para o campeonato não foi tão ruim assim, né? Você mostra que você tem esse poderio de brigar por vitórias e somar bons pontos, mesmo não vencendo. Então, no caso, nesse fim de semana, a palavra do Thiago Camilo foi a constância, né, a consistência, né, de você pensar ali na frente do campeonato, e até pelo semblante que vocês vão ver dele agora, até de uma maneira até tranquila, né, não conquistando pelo menos nenhuma das vitórias desse fim de semana aqui em Interlagos. Thiago, a vitória ficou muito perto de você nesse fim de semana, mas de certa forma eu acho que dá para também tirar pontos positivos, né, em relação, sobretudo, ao desempenho, a performance do carro, né, e por alguns detalhes você acabou não conseguindo pelo menos uma das vitórias aqui em São Paulo, não é mesmo? Bom, foi um final de semana positivo, acho que não dá para falar que 2 poles e 2 segundos lugares é um resultado negativo. Coincidência, acho que o ruim disso é que o Rubens acabou vencendo as 2 corridas que eu cheguei em segundo. É um adversário direto aí na briga do campeonato, mas acho que ontem a gente teve condição de brigar, talvez de vencer a corrida. Hoje nossa realidade não era essa, infelizmente a gente perdeu um pouquinho ali de potência de motor, meu carro estava perdendo rendimento nas retas e eu optei por manter a segunda posição, uma vez que segurar ali, faltando 4 voltas, poderia trazer um prejuízo ainda pior em relação a posicionamento. Então acho que no geral foi uma corrida positiva, a gente conseguiu avançar bem no campeonato e vamos continuar trabalhando aí para buscar os pontos e chegar no nosso objetivo final aqui na última etapa. Aí o grande Thiago Camilo, pensando no campeonato, né? Esse gerenciamento de temporada é muito importante num campeonato disputado como é o da NASCAR Brasil. Ele sabe fazer isso de longa data, da Stock, da própria GT Sprint Race, que é a encarnação anterior da NASCAR Sim. Brasil, né? O Thiago tem títulos da GT Sprint Race e na NASCAR é um dos mais renomados pilotos. Mas a gente falou dos 2 companheiros de Full Time Sports, lembrando que neste ano a NASCAR tem equipes, né? Era uma categoria monogestão, mas para 2025 a gente tem equipes como a Full Time Sports, e o terceiro colocado da corrida 2, geral, também é piloto da Full Time Sports. Estamos falando de Vitor Andrade. Vamos ouvir o que ele falou sobre a corrida. Vitor Andrade, você fez aí a tríade da equipe Full Time nessa corrida de domingo aqui da NASCAR Brasil. Como é que foi para você, né, tão jovem, brigar ali de igual para igual com os seus companheiros de equipe, mas que não deixam de ser também um dos grandes nomes do automobilismo brasileiro, no caso Rubens Barrichello e o Thiago Camilo? Cara, foi um final de semana super especial, a equipe tá de parabéns, todos os carros da equipe estavam super bons, super competitivos, e poder brigar com esses caras é um orgulho, saber que eu tenho ritmo e tenho como brigar por vitórias com eles. Acabou que hoje não deu, faltou um pouquinho ali no final, mas foi uma disputa super limpa, super divertida, todo mundo se deu espaço e espero poder aí estar dividindo mais pódios com eles no futuro. Tá aí o Vitor Andrade, o filho do grande Roberval Andrade, Figuraça. figuraça aqui também da Copa Truck, é um daqueles dos pilotos que tem o pai como piloto da Copa Truck e o filho competindo na NASCAR Brasil. Falando em Copa Truck, a gente entrevistou Felipe Jafone no podcast motorsport.com da última semana. Vamos deixar aqui na descrição link para vocês acompanharem. Só uma parte, porque vale a pena conferir o que diz o Jafone. Também nesse fim de semana entrevistamos 2 filhos dele, que também o Nick Jafone, que compete também na Copa Truck, e o Tito Jafone, que também está na NASCAR Brasil, também da Full Time. Tudo na playlist aqui, ó. Cobertura NASCAR Brasil 2025 em Interlagos. Tito Jafone, Isso. Nick Jafone, Gabriel Casagrande já no ar também. Então a galera tem bastante conteúdo para consumir. Isso. E aí, até falando para quem chegou agora, né? Como assim a Full Time na NASCAR Brasil? Vale lembrar que em 2025, como o Carlos já adiantou, não é mais uma categoria monogestão, então temos a Full Time, temos a R. Mateis, né, do grande Rodolfo Mateis, o clã Mateis aqui também fazendo parte
desse show. Também temos a MX Vogel, que é do grande Mauro Vogel, e também temos a RC, né, do Meinha. Aqui comandada RCM, pelo Marcel pelo Campos, M, do RCM, né, do Marcel. Então, filho do Meinha. Filho do Meinha, 4 das grandes equipes do automobilismo brasileiro, agora fazendo também parte da NASCAR Brasil. Vamos ouvir Cartola, então eu sei que Opa. você não gosta da aplicação desse termo no âmbito do automobilismo. É que dá uns arrepios, porque o Cartola se utiliza muito para futebol, aqueles falastrões. E se a gente fala de cartolagem no futebol nesses dias, o assunto é realmente tenso. Então vamos ouvir o chefe da Full Time Sports, que foi a equipe aí que dominou o fim de semana, Maurício Ferreira Mal, que aliás também esteve recentemente nos nossos estúdios para o podcast motorsport.com. Mas aqui, o foco dele é NASCAR Brasil. Vamos ouvir o que ele disse. Maurício Ferreira, um fim de semana de sonhos aqui na NASCAR Brasil. Você e a sua equipe, a Full Time, dominou as ações aqui no fim de semana. Conta pra gente aí o que deu tão certo em relação a desempenho nesse fim de semana aqui em Interlagos. Bom, é o terceiro final de semana de participação nossa na categoria Campo Grande, Londrina e Interlagos. A gente sabe que tem uma curva de aprendizado, quando você chega numa categoria tem que aprender, nós estamos aprendendo, só que dessa vez já em Londrina havia acontecido, nosso setup desceu, parecia com uma performance boa, aqui em Interlagos a mesma coisa, tem muita coisa para aprender ainda, são 3 finais de semana, mas quando o nível dos pilotos tá legal, tem um cara que faz uma curva, o outro a outra, e eu estou enaltecendo muito esse final de semana do Vitor, porque ele acaba de correr com 2 gigantes do automobilismo, Rubens Barrichello e Thiago Camilo, e muito grande, muito respeitador, muito correto, disputando com potencial e querendo terminar a corrida ali junto com os caras. E por que eu digo isso? Porque esse garoto nos ensinou muito no final de semana, fazendo o melhor setor 2 do final de semana, no miolo. Ou seja, tem nada a ver com reta, nada a ver com o motor que anda, ou pegou vácuo, ou usou o boost. A gente vai aprendendo, montamos um time bastante interessante, 2 super experientes, o Vitor tinha uma experiência na categoria, Alfredinho chegou e está andando muito bem na Challenge, assim como o Tito, mas o Tito ainda é um ano a menos de automobilismo, é muito estreante, mas vai crescer durante o ano porque tem qualidade. E o Vinícius Canhedo que está voltando para o time depois de 20 anos, estou feliz, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando. É claro que se você perguntar, só tem um piloto feliz, o que ganhou. O resto não, mas a gente como equipe tem que olhar o todo e acho que nós trabalhamos bem no final de semana e estamos colhendo um resultado positivo, um pódio dominante aí. Independentemente de qualquer coisa, é uma baita diversão, podendo as corridas proporcionadas pela NASCAR Brasil proporcionam, acho que para o público, muita diversão e para vocês também que estão aqui também, aquela indecisão se vai dar tudo certo, no fundo também é uma diversão. A corrida tem muita dinâmica, ela acontece várias coisas, ela tem uma certa imprevisibilidade, porque o carro proporciona realmente uma sucção de vácuo, o carro é puxado, o outro vem num vácuo duplo, para quem não entende, vem atrás de 2 e quase passa os 2, isso acontece sempre, a gente já tinha essa visão de assistirmos as corridas, mas está claro, participando, que faz uma diferença muito grande. Então, é isso que torna a corrida interessante, acho que a dinâmica, você nunca sabe quem vai ganhar, até a última volta, isso é muito bacana. E o grande Mau, Maurício Ferreira, né, e até para a galera que chegou agora, está perguntando detalhes sobre como funciona a NASCAR Brasil, também tem a classe Challenge. Isso justamente serve para aqueles pilotos mais jovens, né, ou aqueles que também não têm uma carreira tão longa, não tão ali com muita experiência. Né, então, e aí ela abriga justamente a molecada também que quer um lugar ao sol, ou aqui no Brasil, ou talvez, quem sabe, até nos Estados Unidos, na NASCAR mãe, né? E quebrando um pouco aí o domínio desse fim de semana da Full Time aqui em Interlagos, o Gabriel Romano, da R Mateis, foi o grande vencedor pela categoria Challenge neste domingo aqui em Interlagos, e foi também a primeira vitória dele na classe, né? Então, estava bastante emocionado, e a gente vai ouvir agora as palavras ali do Gabriel Romano. Gabriel Romano, você finalmente conseguiu a sua vitória e foi de uma maneira emocionante. Corrida de altos e baixos e no final, olha só, o troféu da categoria Challenge levando para casa, não é mesmo? Isso aí, graças a Deus deu tudo certo, conseguimos conquistar esse P1 no tempo. Só tenho a agradecer a minha equipe, minha família,
Esse carro estava excepcional. E ontem conseguimos salvar mais um pódio, as 2 corridas largando de último. Graças a Deus deu tudo certo. Ouvimos Gabriel Romano, vencedor na classe Challenge. Bom até explicar, né? Temos o campeonato NASCAR Brasil, Isso. categoria, enfim, a competição NASCAR Brasil. E temos o geral, né? E a classe Challenge, que é uma subclasse. E é um pouco parecido com o que a gente tem, por exemplo, para o grande público no Campeonato Mundial de Endurance, né? As classes ali dentro da mesma pista, na mesma disputa. Só que o diferencial também, assim, os carros são os mesmos, né? Todos os carros são iguais ali, no sentido de você não ter uma cavalaria maior para os mais experientes e uma menor para quem está iniciando. Não, são todos os mesmos carros. A diferença é o gabarito do piloto. Gabarito do piloto. Eu estava tentando achar essa palavra que ela acaba esclarecendo muita coisa, né? O gabarito do piloto, como eu disse, na Challenge vai ser o mais jovem, vai ser aquele que acabou de sair do kart, né? Por exemplo, o Tito Giafone. O Tito Giafone, que a gente citou aqui, ele corria de kart até o ano passado e a NASCAR Brasil vem sendo a primeira experiência dele nos automóveis, né? Então, você tem essa chance, essa possibilidade de iniciar a sua carreira dentro de um passo seguinte ao kart, né? E numa categoria que abraça bastante, né, essa turma, esses jovens que querem alguma coisa no futuro, brilhar dentro do automobilismo brasileiro ou até indo para os Estados Unidos. O legal da NASCAR e da sua encarnação anterior, que é a GT Sprint Race, a própria Sprint Race, né, que é o nome original da categoria, é justamente você ter esse equilíbrio no grid, né? Um cara do gabarito do Rubens Barrichello, vencedor de 11 GPs de Fórmula 1, 2 vezes vice-campeão mundial de Fórmula 1, tá aí na ativa na NASCAR brilhando, e a garotada que chega, e sempre foi esse o espírito também, né? Não é à toa que a gente traz agora um personagem que está no meio NASCAR Brasil / GT Sprint Race há muito tempo, lá dos primórdios das nossas coberturas na categoria, quando eu era o setorista, depois passei o bastão pro Eric, e o cara que a galera vai ouvir agora vem dos tempos das classes Pro AM e AM, e é uma grande figura, né, Eric? O Léo Torres, a gente está falando dele aqui, inclusive na etapa anterior, lá em Londrina, ele venceu uma na geral, ele corre pela geral, obviamente, mas ele venceu dando fazendo uma belíssima manobra de ultrapassagem sobre o Rubens Barrichello, e ele mesmo disse lá em Londrina, quando a gente bateu um papo com ele, falou que ele estava superando o ídolo dele, né, de infância, de adolescência, né, e ele já conquistou títulos pela NASCAR Brasil, 2 vezes com o Júlio Campos, né, em 2021 e 2023, e também no overall, né, aí sozinho já no ano passado, né? Então ele acabou aí nos últimos anos conquistando aí, né, o estrelato dentro da NASCAR Brasil depois de começar ali nas bases na época em que Carlos Costa estava ali também iniciando aqui a jornada para o motorsport.com com a antiga GT Sprint Race. Vamos então ouvir o Léo Torres, grande figura aí que nos deu um pouquinho de tempo, do seu precioso tempo no fim de semana de NASCAR Brasil, para bater um bate-papo com a gente. Só corri de sprint e NASCAR agora, no caso. Nunca participei de outro tipo de corrida. Então, eu vivi isso desde o começo, lá atrás, em 2019, 20 foi indo, aí mudou para Mustang Camaro, sabe? Eu acompanhei toda a evolução da categoria e assim, eu percebo nitidamente, quando mudou para NASCAR, o nome, a chancela NASCAR, quando entrou na categoria, mudou completamente. Hoje a minha apresentação, tudo é focado em NASCAR, o intercâmbio com a NASCAR americana, que o pessoal da NASCAR americana vem para cá acompanhar. Então, tudo isso ajuda muito. Até fechei um patrocínio ontem, antes de vir para cá, fiz uma apresentação ali e consegui captar mais algum. E eu falo que eu estou vivendo o melhor dos mundos, porque quando eu era criança, eu imaginava, meu sonho é ser piloto. Quero ser piloto, mas eu vim de uma família bem simples, meu pai, a família não tem dinheiro. A família esforçada, foi crescendo, mas eu tive que começar tarde, eu comecei com 30 anos, né? Então, a minha primeira corrida na NASCAR eu tinha 30, na Sprint na época. Então, eu comecei tarde e assim, como eu tive que ir para o lado de empreender, então eu sempre tive empresas e eu falo que estou no melhor dos mundos porque hoje eu não dependo do automobilismo. Então eu falo que é um hobby remunerado. Quem ganha para fazer o que ama é a melhor coisa. Eu tenho minhas empresas, caso ano que vem, Deus do livre, não conseguir um patrocínio, tá tudo certo, porque minha vida continua, nada muda, lógico, fico chateado, não está correndo,
mas eu não dependo disso. E é um esporte difícil, né? Você acompanha muitos pilotos que estão muito bem na carreira, alguns despontam e ganham muito dinheiro, mas alguns sofrem, depois o cara tem que ficar fazendo alguns trabalhos. A grande maioria, no caso, acaba não conseguindo os objetivos. Né? Então, aí eu falo que eu juntei o melhor dos mundos. Até ano retrasado, que era antes de virar NASCAR, eu colocava metade do dinheiro e metade eu conseguia de patrocínio, já conseguia com meus fornecedores. Esse ano já consegui zerar a conta, então eu falo, cara, estou vivendo da forma que eu sempre sonhei. Então, isso que eu buscava e consegui, sabe? Então... Este foi Léo Torres, um bate-papo gravado aqui com o Eric. E olha, Eric, a gente fez esse programa mais híbrido, um programão mesmo, sim, né? Sim. Com entrevistas no estúdio, entrevistas aqui externas, porque o fim de semana da NASCAR Brasil, da Copa Truck, da Copa HB20 Interlagos é sempre um show. A organização aí liderada pelo Thiago Marques, que aliás deu entrevista pra gente, você vai conferir em breve aqui. Muita coisa legal também. O gestor da NASCAR Brasil. Mas o evento como um todo é muito legal, a experiência do paddock, a galera consegue ver aqui ao fundo, né? E mais um fim de semana de sucesso. Mais uma vez de casa cheia, né, Carlos? É impressionante como a vocação DNA dos eventos, né, comandados tanto pelo Thiago Marques como também pelo Carlos Coll, a vocação deles é conseguir colocar público nas arquibancadas, o que dá um ar muito bacana, assim, você vê ali as pessoas ali felizes, né, em poder torcer pelo seu piloto favorito em qualquer uma dos eventos, em qualquer uma das categorias que correm aqui, né, e traz algo popular, né, parece em um dado momento que você está num estádio de futebol ali, diante do êxtase da galera nas arquibancadas, não só nas arquibancadas também, aqui nos camarotes, também todos lotados, né, então foi mais uma vez um dia de casa cheia em Interlagos para o automobilismo, então a gente poder presenciar isso, cobrir isso, é muito gratificante, né, dar vida, né, àquilo. A gente fala para muita gente que normalmente está assistindo a gente em casa e tal, a gente não tem um contato tão perto do público, né, e nesse tipo de oportunidade a gente vê como o esporte a motor pode chegar às pessoas. Então isso está de parabéns todo mundo que está envolvido nesse evento, né, como disse, Interlagos concorrendo com questões aí, um domingo desse de sol tão bonito que as pessoas podem ir no parque, na praia, fazer outras coisas, né, no shopping, enfim, né, vieram aqui e com certeza saíram satisfeitas. Eu falei da entrevista com o Thiago Marques, será publicada em breve, gestor da NASCAR Brasil, CEO aí da categoria. Esse fim de semana teve também uma grande correria, em vez até no consulado americano, mas esse é o gancho para lembrar você que está nos assistindo de se inscrever e ativar as notificações, que aí você recebe alerta do bate-papo com o Thiago, com o Cacá Bueno, que está por vir também. Entrevista com o Cacá, tá daquelas, filé. Então, faça isso, se inscreva, ative as notificações, além de deixar a curtida e hypar aqui o nosso conteúdo. Mas você citou um tal de Carlos Coll aí, que, para passar um breve currículo, reconfigurou, transformou, recolocou em plenitude a Stock Car. Tem a Copa Truck aí, no seu histórico também, com amplo sucesso. É aquilo a que se dedica de maneira prioritária o Carlos Coll. 6 horas de São Paulo, retorno do Campeonato Mundial de Endurance ao Brasil. Foi para as mãos dele. E a gente falou com ele. O senhor entrevistou o nosso glorioso Carlos Coll. Mais uma vez, gentilmente, né, ele nos atendeu, e eu costumo até brincar, porque a cada evento que a gente faz aqui em Interlagos, né, que envolva NASCAR Brasil, Copa Truck, no final, em que ele entrega um evento, entrega ali aquilo que ele se compromete, né, ele está aliviado, né, e emocionado, né, então ele realmente personifica aquilo, né, de fazer aquilo acontecer, de fazerem as coisas acontecer aqui no Brasil, que é tão difícil de você conquistar a confiança das pessoas, e muita gente, a gente percebe aqui, né, sempre recorre a ele porque confia na palavra dele, na atitude dele. Então vale a pena a gente ouvir aí. Depois eu vou falar sobre um outro caso aqui, depois que a gente bater um papo com ele, que também acho que vale a pena para a galera ficar de olho. Então vamos ouvir o Carlos Coll, que junto ao Thiago Marques organiza esse evento maravilhoso que é NASCAR Brasil Copa Truck. Estamos aqui com o Carlos Coll, que mais uma vez entregou um dos grandes eventos do esporte a motor do Brasil, pelo menos dessa versão 2025, primeira parte, ainda tem no final do ano. Eu quero saber de você uma avaliação do evento como um todo, né? O Autódromo de Interlagos me parece que está eternamente em reformas. Isso pode atrapalhar um pouquinho o público, tal, mas no geral, no contexto geral, como que você avalia esse fim de semana aqui que tivemos a Copa Truck, NASCAR Brasil, Copa HB20, Turismo.4
Old Stock, estou esquecendo de mais alguma? Não, né? Mas como é que você avalia? Olha, foram 5 categorias, 165 carros de corrida, perto de 180 pilotos por causa das duplas, né? Saíram todos felizes, os patrocinadores felizes, o público feliz. Então, eu também estou feliz, porque missão cumprida. Apesar que, como você falou, reforma no autódromo, outro evento que vai entrar a seguir já montando, né? E a gente teve que se sincronizar. Tivemos um show no meio da semana para 50, 60 mil pessoas. Tudo isso complicou bastante a nossa logística, mas a nossa equipe de produção é tão sensacional que deu jeito em tudo, se acomodaram e o evento foi um grande sucesso, como a gente está falando. Eu sei que vai ser uma pergunta meio levantar e cortar, mas eu acho que não. Qual é o segredo de você ter uma presença de público tão grande nos eventos envolvendo as 5 categorias, né? Eu acho que você pode falar o que for, teu gosto em relação a um tipo de competição, a um tipo de carro, mas o fato é que as categorias, quando elas vêm aqui a Interlagos, costumam encher as arquibancadas. Qual é o segredo? Como é que a gente faz para encher Interlagos aqui com automobilismo? Vou anotar aqui. Se é segredo, eu não vou contar. Não, olha, primeiro, a gente vem construindo esse público ao longo do tempo, a gente tem algumas técnicas para poder encher as arquibancadas, a gente tem muitas parcerias com grandes empresas, então tudo isso faz parte de uma estratégia que a gente põe em prática para sempre ter a casa cheia. Como você sabe, os nossos eventos são sempre os de maior público aqui do automobilismo brasileiro, né? Vai lembrar que, tirando a Fórmula 1, né, o recorde de público aqui de Interlagos pertence à Copa Truck, NASCAR Brasil, não sei se já estava a Copa HB20, mas depois, né, da pandemia, perdendo apenas para a Fórmula 1, é o evento de automobilismo que coloca mais pessoas aqui, né? Não, é verdade, é verdade. E aí sai essa grande festa que vocês viram, que vocês vivenciaram, né? É uma coisa que empolga a gente, emociona a gente, porque, de novo, dá essa sensação de missão cumprida. A gente quer fazer automobilismo, somar para o automobilismo brasileiro com as nossas categorias e a gente quer entregar um bom entretenimento para todos que vêm aqui, né? Camarotes lotados, muitas empresas fazendo relacionamento, fazendo B2B, abrindo oportunidades de negócio. Então a gente acaba entregando uma plataforma que é completa, né? O automobilismo por parte dos pilotos e equipes, um grande show de várias atrações para o público que vem aqui e uma oportunidade para os patrocinadores usarem a nossa plataforma. Como foi receber a nata ali da direção da NASCAR hoje, né? Nós tivemos aqui a presença de Steve Phelps, que agora é comissário, né? Um cargo, inclusive, que a própria NASCAR colocou como inédito, né? O cara que comanda a categoria. Como foi recebê-los? O que eles acharam? Também estavam presentes outros membros da direção da NASCAR. Qual foi as suas impressões sobre o que eles sentiram aqui? Bom, eu já tinha tido várias reuniões e conversas com eles nos Estados Unidos. Na sexta-feira tive uma reunião formal de trabalho com eles no hotel e tudo mais. E eu estava realmente apreensivo porque a nossa cultura brasileira e o nosso tipo de evento é um pouco diferente do deles. Mas eles amaram. O Steve Phelps é um alto executivo, um cara corporativo, muito focado, muito centrado, mas logo ele se descontraiu, estava se desmanchando em sorrisos, com o celular na mão, filmando, tirando fotos, fazendo perguntas toda hora, muito, muito empolgado e interessado. E ele, ao se despedir de mim agora à tarde, ele falou, agradeceu enormemente a recepção, o carinho, que ele gostou demais do evento, que está levando aprendizados para discutir. Veja só, hein? Está levando aprendizados para discutir com a diretoria da NASCAR. Certamente um detalhe ou outro que ele gostou, talvez, de querer implementar. Claro que a gente que aprende com eles, né? Mas ele fez um gesto para mim muito importante. Estou levando você no meu coração. Uau! E é uma troca, né? O que você falou, a gente aprende muito com eles, né? Você mesmo basicamente introduziu, por exemplo, a visitação, né? Que é algo tão tradicional hoje em várias categorias. Você observou como acontece na NASCAR, trouxe para cá. E, obviamente, aquilo que ele viu aqui que dá certo,
acaba sendo uma troca, algo muito interessante. Agora, minha curiosidade é que todas as vezes que a gente tem aqui nos nossos eventos no Brasil, a presença de alguns gringos, né? Eles ficam maravilhados com a Copa Truck, com a competição de caminhões. Ele chegou a ver e teve algum tipo de retorno dele? Viu, ele esperou para ver, fez questão de ver a largada, o desfile, e antes disso quis entrar dentro de um caminhão, sentou na posição do piloto para tirar a fotografia. Para mim isso foi o ápice, né? Sujeito todo de paletó, sapato de cromo e não sei o que, e subiu no caminhão, quis sentar lá e tirar foto. Foi muito legal. Eu lembro muito no ano passado com o Daniel Soares. Ele ficou maravilhado com a Copa Truck. Né? Dá a impressão que se alguém deixasse um caminhão, tivesse uma vaga ali, ele mesmo subiria. Né? O Daniel Soares, piloto da NASCAR Cup Series, vencedor de corridas e que esteve aqui abrilhantando o evento também no ano passado. Col, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui nesse nosso especial e desejar aí boa sorte, quem sabe aí mais vezes, quem sabe finalmente, eu vi que muita gente parava o Steve Phelps, fãs perguntando para ele, é NASCAR Cup Series no Brasil, não? Tomara que dê certo, né? Esse cross ele se intensifique cada vez mais, que eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Ele disse diversas vezes que quer fazer isso, quer incentivar esse cross que você fala. Não sabemos exatamente quais serão as atitudes, as atividades, mas sem dúvida eles querem muito fazer isso, eles estão amando a NASCAR Brasil, estão gostando muito dos eventos que a gente faz e certamente temos muitas coisas boas para fazer. É isso aí, voltamos ao estúdio. É isso aí, o grande Carlos Coll, e vale lembrar que nesse fim de semana, além de tudo isso que a gente falou, né, tivemos a presença de gringos, podemos Já que falamos do consulado americano, temos representantes americanos. Exatamente. Por que tudo isso? Porque também, inclusive, por meio do Carlos Coll, né, nós tivemos aqui a visita simplesmente de Steve Phelps, que é o comissário da NASCAR americana. O CEO na prática. O CEO, o cara que na parte administrativa é quem manda prender e manda soltar na NASCAR americana. E a presença dele é muito significativa, Carlão, porque é sinal que o Brasil está realmente no mapa da NASCAR, né, de quem sabe no futuro, não dificilmente 2026, mas talvez ali, quem sabe 27, né, uma corrida da NASCAR Cup Series aqui em Interlagos, que eu acho que agitaria a cidade barbaramente, né, e faria com que as pessoas também olhassem para a NASCAR americana, que é um evento fora de série, eu, obviamente, sou suspeito para falar. Então, tivemos a presença de Steve Phelps, também o Chad Sigler, que é o vice-presidente internacional, né, que cuida das categorias internacionais da NASCAR, além de toda a trupe ali, que vem a caravana, né, de Charlotte, né, ou de Daytona, enfim, mas o pessoal vindo dos Estados Unidos para ver, né, com os seus próprios olhos como são os eventos ali que envolvem a Copa Truck, especialmente a NASCAR Brasil, mas o evento em si, e deu para perceber que eles ficaram bastante emocionados ali, né, antes da largada da corrida principal hoje no domingo. O Steve Phelps esteve ali, né, dentro ali da pista, ali, conversou com vários pilotos. Eu pude presenciar um papo com o Felipe Giafone, né, que estava mostrando, apresentando ali o Tito Giafone. Quem sabe o Tito Giafone pode ser o nosso próximo representante na NASCAR dos Estados Unidos. Então, foi um dos, né, mas foi muito legal ver o tamanho do dirigente que vem ao Brasil da NASCAR americana, denota que talvez o sonho de muita gente, muitos brasileiros, de ter a corrida da NASCAR americana aqui no Brasil, uma etapa aqui em Interlagos, pode estar mais próximo do que a gente imagina. Como o Eric disse, para 2026 é difícil pela questão de cronograma, mas 27 está logo ali e, assim, é sintomático. Um cara do tamanho dele vir para cá. Você falou do Chad Sigler e toda a caravana. Estes já vieram algumas vezes aqui para Interlagos, que como você gosta de definir, templo do automobilismo mundial. Mundial, né? Uma grande referência. Mas NASCAR é oval, a gente não é... Sim, mas aqui a principal casa do automobilismo brasileiro é Interlagos. A NASCAR americana corre em circuitos mistos. Circuitos mistos, né? Então, seria... Tanto que, assim, nesse ano de 2025 vai ter corrida no México, no circuito Autódromo Hermanos Rodrigues, circuito misto, né? Então, a NASCAR abriu esse precedente, abriu essa possibilidade, e a visita, né? Eu acho que talvez pode referendar, quem sabe, no futuro, aí uma visita aí dos americanos, o que seria um grandíssimo evento.
Não é à toa que essa galera vem, né? Você citou a presença da NASCAR no México, tem categoria no México, categoria no Canadá, no Brasil, a EuroNASCAR também. Então essa internacionalização é um passo que faltava talvez para a NASCAR e está sendo muito bem dado. Então a gente fica na expectativa aí. E olha, se essa galera veio, é porque esse evento aqui é importante. Até porque, fim de semana que vem, tem simplesmente Coca-Cola 600 milhas de Charlotte da NASCAR Cup Series. Que compõe o grande fim de semana do automobilismo do ano, né? De manhã, o GP de Mônaco, de Fórmula 1, durante a tarde, as 500 milhas de Indianápolis, e à noite, as 600 milhas de Charlotte, né? A Coca-Cola 600, né? Que é a prova de maior extensão ali, de maior duração da NASCAR do ano, cansativo, né? São 4 segmentos de 100 voltas, são 400 voltas, Carlão. E ali, né, a gente pode ter aí um fato inédito, quem sabe uma vitória do Kyle Larson, vindo das 500 milhas de Indianápolis, né? Ele vai fazer, tomara que dê certo dessa vez, as 1.100 milhas num só dia. Ele que é viciado por corrida e já falou que é melhor que Max Verstappen, olha só. Será que o Kyle Larson tem sucesso aí no Double Duty? Vamos ficar na expectativa. Inclusive, sei que haverá produção de conteúdo do motorsport.com nas 600 milhas de Charlotte. Fique no aguardo, acompanhe a gente nas redes sociais também, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads, Blue Sky. É só pesquisar Motorsport Brasil que você nos encontra. Claro, se inscrever e ativar as notificações aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. E, claro, sentar o dedo no like e hypar este nosso programa especial sobre NASCAR Brasil, já com um preview de NASCAR americana. Exatamente. Tendo em vista as 600 milhas de Charlotte. Você que está com a gente também, acompanha o Motorsport.com no site. Motivo pelo qual eu também te convido, aliás, a baixar o nosso aplicativo, disponível tanto para Android quanto para iOS. Nos agregadores de áudio, você confere esta e outras atrações. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, pesquisa por lá, motorsport.com Brasil e também podcast, nosso programa sobre motociclismo, esporte em 2 rodas, esporte a motor que está em todos os lados, em todos os âmbitos, em todos os terrenos e disciplinas, como a gente gosta de dizer quando o assunto é rally e coisas afins. Então, galera, aqui na Motorsport TV Brasil você também pode assistir o podcast e a gente fica na expectativa deste fim de semana próximo, que será um prato cheio para o fã do esporte motor. Tem GP da Inglaterra de MotoGP, mas também Double Duty nos Estados Unidos, 600 milhas de Charlotte, 500 milhas de Indianápolis. Stock Car em Cascavel. E, claro, GP de Mônaco de Fórmula 1. Né? Vamos observar aí depois desse fim de semana que está colocando fogo no campeonato. Quem sabe vamos ver o que acontece em Mônaco. Você que está com a gente, não se esqueça de ativar as notificações, porque a cobertura disso tudo você tem aqui na Motorsport TV Brasil e no Motorsport como um todo, em todas as nossas plataformas. Te convido também a acessar o nosso canal no WhatsApp, cujo link está aqui na descrição do programa. Eu e Eric e Gabriel vamos encerrando a grande cobertura da etapa da NASCAR Brasil aqui em Interlagos, rodada número 3 do campeonato de 2025, mas temos um encontro marcado com os senhores, senhoras e senhoritas nos próximos dias. Um grandíssimo abraço, até a próxima. Tchau, tchau.